Olá, você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 27 de outubro de 2021. Nele a gente tinha se programado para conversar sobre o capítulo 16 e a sessão 3, que é a recompensa do ensino. E a gente falou bastante coisa sobre isso, mas também falou sobre ajudar as outras pessoas, né, na forma, como é que faz isso, e o conflito que existe em relação a isso também. A gente espera que seja útil para todos os estudantes. E se você gostar, se for útil para você, por favor, ajuda a gente, dá um joinha, faz um comentário, se inscreva no canal, nós agradecemos muito. Bom, então, boa noite, gente, 19h30, a gente está começando de novo o nosso encontro aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? É sempre uma delícia trocar uma ideia. Então, hoje a gente separou aquele texto lá, e a gente estava conversando, eu e a Lúcia, que ele é meio complicado quando a gente lê isoladamente, né? Um pouquinho antes também a gente estava falando, eu e a Edna, é um pouco complicado, porque quando a gente começa, e começa já por ele, sabe? E eu vou dar uma diquinha para vocês. Quando tem uma parte assim, né, que a gente vê isolada, o que a gente faz? Volta uma parte ou adianta a outra parte também, tá bom? Porque normalmente ele tem as respostas ali, certo? A gente começa por uma parte anterior, pela parte 2, né, no caso de hoje, e aí, ou então a gente lê a 3 e depois vai para 4 também, tá? Que normalmente a resposta tá um pouco antes ou um pouco depois. Resposta não, né? Assim, a clareza tá um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tá bom? Ó, duas pessoas falaram comigo aqui antes que elas querem fazer as perguntas. Então, mesmo que não sejam exatamente sobre esta parte do livro, a gente vai voltar e a gente vai unir, tá? Então, mesmo que não seja. Foi a Rafaela e o Flávio. Um dos dois quer começar? Eles queriam perguntar uma coisa e aí a gente pode começar por isso e daí a gente volta aqui no texto. Pode começar, Flávio. Tá bom, obrigado. Eu vou começar então. Vai. Perdão. A minha pergunta, na verdade, foi uma pergunta de um trecho que eu estava lendo mais cedo hoje. Não era esse trecho, era um outro, mas eu acho que tem alguma relação. Uhum. Eu acho que é no capítulo 9, quando ele fala sobre o curador não curado. Tá. Se não me engano, ele está falando sobre a questão da cura e tudo, e ele tem uma passagem, eu estou tentando achar aqui, em que ele fala que nós podemos, o que eu entendi, né, que nós podemos pedir a ajuda do Espírito Santo para nós ajudarmos outras pessoas. E eu achei isso muito interessante, porque a gente sempre fala que o curso é um autoestudo, né, para nossa mente, porque afinal a mente é uma só. E aí ele, ele joga isso, assim, ele fala que a gente pode ajudar outras pessoas com a ajuda do Espírito Santo, que a gente pode pedir isso porque o Espírito Santo é o único terapeuta, né? Uhum. Eu até achei aqui. Ele te dirá exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele te envie em busca de ajuda, e falará a ela através de ti, se não interferires. Uhum. E eu fiquei muito curioso para saber como que é esse processo, assim, como que a gente pode realmente pedir a ajuda do Espírito Santo para ajudar outra pessoa, sendo que, na verdade, essa pessoa também é a gente, né, de certo modo. Isso mesmo. Bom, e já que você falou isso, eu vou abrir um parênteses, mesmo que a gente se atrase 5 minutos hoje, se não tiver problema para ninguém, a gente estica um pouco, se tiver problema, depois assiste, tá bom? Eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu vou contar uma historinha da Ellen para explicar isso melhor, tá? Isso que o Flávio tá perguntando. Mas antes, então, eu queria só falar para vocês que há poucos dias a Jude, né, Jude Scott, ela largou o corpinho, né? Ela é uma das responsáveis pelo curso chegar até a gente, ok? Então, assim, eu a conheci, né, uma vez,
ela é uma das lembranças que eu tenho, em que aprender um curso em milagres é possível, porque a Judy era muito, muito, muito destemida. Os olhos dela falavam exatamente de amor. Ela olhava para a gente assim, sempre sorrindo, né? Nas maiores dificuldades que a gente teve lá, teve um monte de contratempo, sempre tem, né? Nos eventos. E ela estava sempre sorrindo e ela falava: pode deixar, vai dar tudo certo, o Espírito Santo cuida, entende? Então, assim, nunca foi irresponsável, lógico, mas ela é uma das provas e assim, eu tenho muita certeza que ela sabe do meu amor por ela, então eu fico muito tranquila e aí eu só abençoo mesmo, né? Esse corpinho já foi, mas a gratidão é inenarrável, tá bom? A todos eles, né? A todos eles, ok? Bom, esse pedacinho exatamente, Flávio, tem uma passagem da Ellen, né, com Jesus, porque ela brigava muito com ele também, né? Então ela falava assim, ela viu uma pessoa, né? Essa passagem é só para ilustrar, tá? Ela via uma pessoa, a pessoa veio até ela, estava precisando muito de ajuda e ela era psicóloga, né? E a situação em que a pessoa se encontrava era tão absurdamente miserável que ela ficou meio sem ação, ela não sabia o que fazer. Aí ela começou a falar para Jesus: poxa vida, por que você então não faz tudo? Por que você não fala tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que falar? Sabe, pô, eu não consigo, eu não sei fazer. Então fala para mim tudo que eu tenho que fazer. Daí ele respondeu, ele falou: essa não é a pergunta certa, tá? A pergunta certa é: me ajude a ver o meu irmão como ele realmente é, tá? Então, essa é claro, e aí ele disse, ainda completou, lógico que isso como fala, simbólico, ok? Isso é simbólico, mas ele disse, se você fizer essa pergunta é um pedido de ajuda, e você vai ouvir a resposta, não, e todos os anjos de Deus vão te ajudar a responder e vão te ajudar a ajudá-lo, tá? Então, os anjos de Deus, né? Lógico, isso é simbólico, ok? E Jesus fala essas palavras no curso também, né? Ele fala tudo isso, mas são simbólicas. Essa ajuda efetiva é exatamente para isso, ó. Se a gente não está falando, né, que a nossa mente é a única, não é? Que inclusive, né, olha, um curso em milagres é um autoestudo e etc. Só que tem uma coisa, aliás, a Ju colocou um videozinho do Ken Wapnick num dos grupos, né, no WhatsApp, e naquele vídeo, o Ken é muito ele enfatiza muito o fato de o curso nunca falar em grupos, né? Ele nunca fala em grupos, ele não fala em grupos de estudos, ele não fala da gente se juntar e tudo mais. Só que o que ele quis dizer exatamente naquele vídeo é assim, se a gente se junta em grupos e acha que a gente é muito especial, que o nosso grupo é muito especial, que as pessoas que estão no nosso grupo são muito especiais, que quem estuda um curso em milagres é muito especial, você já não é um bom estudante do curso, tá? Foi isso que ele quis dizer naquele filminho. Então, voltando lá, quem aqui é exatamente sincero consigo mesmo e tem absoluta certeza de que não tem mais ninguém? Tá? Então, se é assim, quando eu me junto com vocês para conversar sobre o curso, eu me junto, na verdade, comigo mesma. Eu não sei direito disso. E que ele está dizendo isso nesta passagenzinha aqui. Tá? Ele está falando exatamente isso. E está no parágrafo 3 a resposta de tudo, tá? Do que ele está falando aqui. Então, assim, ó, você não acredita que você é uno. Você não acredita que você é uno com os seus irmãos, e nem uno com Deus, e nem uno consigo mesmo. Existe um monte de separação, ou seja, existe um conflito na nossa mente que vai mostrando isso. Mas, se a gente, como ele usa, né? O próprio Jesus usa
o recurso que ele usa para a gente se autoconhecer são os nossos relacionamentos. No fim das contas, a gente vai até saber que a gente está se relacionando com a gente mesma. Mas, por enquanto, é outro, tá? Então, olha, veja, um dia a gente vai conversar aqui com a parte que eu penso que é uma das mais difíceis, né, da gente entender e da gente aceitar, que é a verdadeira empatia. Mas, veja, se a gente está falando aqui que nós somos uma mente, e neste momento, eu estou mais necessitada que o Flávio, então o Flávio vai me ajudar, né? O Flávio, ele me ajuda, pode ser fisicamente, ele está aqui perto, ele vai fazer alguma coisa, ele me ajuda fisicamente. Porém, mesmo enquanto ele está fazendo toda a ajuda, ele vai olhar para mim, mesmo que não seja na mesma hora, pode ser depois, pode ser antes, né? Ele vai lembrar de mim ou vai olhar para mim e vai falar para mim mentalmente: ô Maria Amélia, você na realidade não precisa de nada, tá? É isso que eu quero te lembrar. Você é o Filho de Deus pleno, ok? Então, nesse sentido, é assim, eu posso dar só também alguns exemplos meus, tá? Veja, às vezes aparece alguma pessoa com muito problema, como aparecia para Ellen, né? Como apareceu aquela pessoa específica para ela. E às vezes eu realmente não tenho o que falar, sabe? Eu não tenho eu não tenho como, assim, a impressão que eu tenho é que eu não tenho como ajudar. Essa é a impressão que eu tenho. A hora que eu me sinto completamente impotente, ó, gente, mas isso é comigo, tá bom? Isso é comigo. Cada um vai sentir de um jeito, tá? Mas a hora que eu me sinto completamente impotente, porque eu demoro, de vez em quando eu demoro, aí vem uma ajuda, tá? Aí eu não sei eu sei da onde vem, lógico, né? Mas aí algumas palavras brotam que podem falar a língua que a pessoa pode entender, né? Algumas palavras acontecem e às vezes nem são tão palavras, às vezes a pessoa mesmo vai falando e ela mesma vai retornando para ela e ela acha as próprias palavras, tá? Ou o próprio meio dela achar que, dela compreender e dela sair de um estado de miserabilidade imaginado, né? É um estado de miserabilidade imaginado que a gente não tem. E aí, então, assim, pelo menos uma ajuda, naquele momento, sempre acontece, tá? Sempre acontece. Às vezes, não é no momento, na hora, tá bom? Às vezes vai acontecer depois. Às vezes tem relato das pessoas falarem, olha, puxa, consegui, fiquei melhor, tal, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, né, assim, mas o que a gente vai pensando é que, em primeiro lugar, tá? A nossa vida tem que ser normal. Se a gente está vendo alguém que a gente pode ajudar e a pessoa quer ajuda, né? Também não vamos lá enfiar alguma coisa nela que ela não quer, mas se ela quer ajuda, ela pediu ajuda, e é isso que a gente pode oferecer, uma ajuda física, né? Uma ajuda na forma, a gente vai fazer, tá bom? Não é porque a gente está treinando a mente para lembrar que tudo está na mente que a gente já sabe, ou que a gente que acredita completamente nisso, tá bom? Então, por causa disso, existe essa ajuda, existe a ajuda do Espírito Santo para que a gente ajude outra pessoa, mas a ajuda do Espírito Santo efetiva é para que a gente mude a percepção que a gente tem da pessoa para a percepção dele, tá? Porque quando eu digo Maria Amélia, eu tenho uma percepção assim, o assado, sou eu mais o ego, lembram disso? Tá? O tomador de decisões não sabe nada, não fala nada, não entende nada. Ele está com um ou com outro amigo, nunca com os dois juntos. Então, quando eu falo eu, Maria Amélia, sou eu mais o ego, ok? Aí, quando eu abro mão, né, do meu entendimento, da minha percepção, sei lá o quê, aí então eu já abri mão do ego e aí eu consigo ouvir o Espírito Santo. Que muitas e muitas vezes é assim, ó, não faça nada na forma, não no comportamento,
tá? Muitas e muitas vezes é isso, ok? Melhorou, Fábio? Ô, Flávio? Melhorou, ficou ótimo, Maria Amélia, obrigado. E tem só uma questãozinha sobre ainda esse trecho que eu li, quando ele fala que ajudar qualquer pessoa que ele te envie. Ah, Eu fico me perguntando se isso é um jeito dele dizer ou se é literal, porque às vezes eu tenho a impressão de que chega uma pessoa para falar comigo e eu tenho a impressão de que é essa pessoa que está pedindo ajuda, na verdade, ela está me mostrando algo em mim mesmo. Ou sempre. seja, não é que eu vou ajudá-la, eu vou me ajudar através dela. E parece que é o Espírito Santo que fez isso, assim. Não sei Exatamente. se dá para entender. Exatamente. Mas e aqueles que vêm só para te provocar? Ah, também, né? É tudo é o nosso aprendizado, né? Então, aí não dá vontade de pegar e dar um beliscão, né? No autor do curso não dá vontade de dar um beliscão? Ele fala, como assim? Aí ele manda alguém aqui, eu mando alguém para você curar. Na verdade, moçada, como não tem, não existem acasos, o filme já foi filmado, o Espírito Santo está sempre presente e as coisas e as testemunhas que a gente vê aqui fora são as testemunhas daquilo que a gente escolheu antes dentro, não conscientemente. Então, assim, se a gente era esperto, mas não é por isso, não é que nós não somos espertos, tá bom? É que nós não queremos abrir mão do especialismo, isso daqui a gente já falou, mas é muito difícil de entrar na cachola. Então, olha só, a gente não quer abrir mão do mundo, tá bom? A gente não quer. A gente vai abrindo mão do mundo devagar, conforme o tempo vai passando e a gente vai confiando mais nele, ok? Mas todas as pessoas que aparecem na nossa frente, ou as pessoas que a gente lembra, foram enviadas, óbvio, né? Não exatamente por ele, porque assim, ó, ele está sempre presente. Mas aí, se a gente fosse esperto, a gente ia lembrar, falar, não, peraí, se esse aqui está me fazendo uma encrenca, também foi enviado por ele, porque está só mostrando o conteúdo da minha própria mente. Ah, mas e o outro que está aqui, né? Está só pedindo ajuda. E o outro que veio me ajudar? Todos eles. A gente vai vendo as testemunhas daquilo, da escolha que a gente fez antes, ok? Então, lá fora só estão as testemunhas, ali fora não tem ninguém. Facílimo da gente achar isso, né? Facílimo da gente incorporar isso. Claro que não, mas quando a gente vai fazendo isso com as situações que são mais fáceis, isso vai ficando mais coerente para a gente, tá? Mas é uma maneira dele falar, de falar assim, olha, tudo que está acontecendo, se você olhar comigo, você vai ver de forma diferente, né? Ele é danado, ele faz isso mesmo, entendeu? Tá? Tudo bem? Bom, eu queria Ótimo, obrigado, Maria Amélia. obrigada a você, amor. Eu queria que a Rafaela conversasse com a gente também e depois a gente vem aqui para o texto, porque senão eu e a Lúcia vamos ficar aqui sem conversar direito, né? Aí, tá? Vamos lá, fala, Rafaela. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Maria Amélia. A minha pergunta eu ainda não consegui formular muito bem, mas você me ajuda se você não entender, tá bom? Tá. É o seguinte, a gente já sabe que Deus não interfere aqui no mundo das formas, né? Ele não se manifesta aqui, mas existe também uma premissa de que o Espírito Santo pode nos enviar reflexos do amor de Deus. E eu gostaria de entender até que ponto a gente, por temer o amor de Deus em virtude da culpa inconsciente pela separação, a gente também não afasta esses reflexos que se manifestam aqui na forma. Eu sei que pode se manifestar ou pode não se manifestar, e tudo bem, a gente tem que ter a nossa mente em paz em relação a isso. Mas até que ponto a nossa culpa inconsciente não barra esses próprios reflexos do amor de Deus também? Entende o que eu quero dizer? Existe aí, para mim, um paradoxo de premissas que eu gostaria de entender, entende? Bom, deixa eu ver se eu entendi, tá bom, Rafa? Então aí você vai me falando, tá? Aí você vai falando comigo. Ó, então, assim, em primeiro lugar, não tem como a gente falar assim, ó, até que ponto a culpa interfere? Ela interfere 100%, fim, tá bom? Você não tem como falar até que ponto 10%, 50%, não. Tem culpa, não pode haver expressão de amor,
tá bom? A culpa, ela é a expressão do medo, tá? E medo é medo 100%, e amor é amor 100%. Como que ele fala assim, ó? Quando ele diz que ele não interfere, ele quer dizer que ele não faz nada na forma. Mas ele também diz que Deus está em todos os lugares, tá? Todos os lugares. O que fica um pouco, talvez, né, um pouco complicado, assim, às vezes, para a gente mistura um pouco as coisas, assim, ó. Parece que ele está dizendo que Deus está no meu corpo ou que o meu corpo contém Deus, tá bom? Isso assim, é muito sem sentido, tá bom? Mas eu posso Claro. olhar para o seu corpo, você olhar para o meu corpo e reconhecer que não é exatamente no corpo, mas Deus tem que estar ali, tá? Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, porque Ele não quer que você, que Ele não quer estar ausente, portanto, a vontade dele é sempre feita, tá certo? Agora, Entendi. por exemplo, que nem tem uma lição, né, no livro de exercícios, que ele fala assim, você olha a sua volta, então Deus tem que estar em tudo a sua volta. Só que se Deus está em tudo a minha volta, está na lata de lixo, né, tá no inseto, eu não consigo ainda, tá bom, gente? Nos insetos não dá para mim, tá? Então eu pulo o inseto, certo? Aí, vamos lá, mas ele tem que estar em todas as coisas, né? Ele tem que estar. E aí não é nos corpos. Como que existem as manifestações? Que a gente sempre acha que a manifestação ela é precipitar alguma coisa, né? Na forma, sabe? Então parece que, olha, Entendi. tinha que tingir, sei lá, tinha que tingir de amarelo algum negócio aqui. Então aí, de repente, é assim, porque eu não estou sentindo culpa, o amarelo ficou exatamente do jeito que eu queria. Não é isso, tá, Rafaela? É assim, ó, quando a gente abre um pouquinho a mão de dar a mão, aliás, larga a mão do ego, né? E aí não dá para ficar sem nenhum dos dois. A gente larga um pouquinho a mão do ego, então a gente automaticamente pega a mão do Espírito Santo, tá bom? E aquela coisa que parecia, sei lá, suja, feia, não sei o que, não sei o que, ela passa a não ter mais nenhum significado para a gente. Então, o sentido, eu estou falando de coisa, mas na verdade, por exemplo, né, uma pessoa que te magoou e tal e tal. Quando isso perde o sentido, quando isso perde o significado, quando isso já não, sabe, não diz mais nada, você tem aí, então, o reflexo do amor de Deus aqui, tá? E milhares de situações podem acontecer isso. Quando você está completamente relaxada, no meio de pessoas que você tem intimidade e tal, você está, sei lá, brincando, rindo, falando, e alegria genuína, e ela não tem por que não acontecer ali, isso também é um reflexo de Deus, tá? Um reflexo do amor de Deus. Então, não é na forma, tá bom? Mas é na sua percepção da forma, sempre. Era isso? Foi isso que você perguntou? Ficou mais claro? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A minha pergunta ela surgiu depois que eu vi um vídeo da Paulinha Oliveira e ela contando que o David Hoffmeister perguntava sempre para ela sobre o gatinho que aparecia lá no retiro, né? Que ela deixou os gatinhos dela aqui no Brasil para ir no retiro. E aí o David ficava, você gostou do gatinho para simbolizar o Espírito Santo ali, né? Enviando amor para ela, um reflexo do amor de Deus para ela. E aí veio. Está cortando um pouco a sua voz, Rafaela. Não sei se é conexão, mas é assim, ó, só precisa. Oi, voltou. Não, é que eu estava falando do vídeo da Paulinha que eu assisti. Isso. E o David sempre perguntava para ela sobre o gatinho, que era um reflexo do amor de Deus. E aí me veio essa dúvida. Não o gatinho em si, tá? Não é o gatinho em si, nenhum animalzinho em si, mas
o amor que a gente dedica a eles, ou eles dedicam a gente, a forma como a gente, a forma não, a percepção que a gente tem, né, de que, da amorosidade mesmo, isso é o reflexo do amor de Deus aqui, tá bom? Quando não precisa, Entendi. nunca é na forma, é isso que precisa ficar claro para a gente. Todas as formas são simbólicas. Tudo bem, gente? E mais Entendi. alguém? Tá, que bom. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Não? Então, vamos só para a primeira linha do primeiro parágrafo aqui, tá? Nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam e ensinam o tempo todo. Isso daqui que talvez seja também o ponto de partida da coisa mais difícil nesse texto, né? A gente ensina o tempo todo, só que a gente não sabe, né? Todos os nossos pensamentos, praticamente todos os nossos pensamentos são de julgamento. E eu não estou dizendo que são de julgamento condenativo, tá? Eles são de julgamento. Mas, porque eu preciso saber se eu preciso isso, se eu não preciso, que oração, sabe o que eu tenho que fazer, se é bom, isso daqui, essa comida é boa para mim, se não é, etc. Então, tudo isso é pensamento de julgamento. Só que a gente faz isso o tempo todo com todas as pessoas também, com todas as situações e com todo o tempo. Como a gente é identificada, né, com o sistema de pensamento do ego, então tem um monte de coisas que nos ameaçam, tá certo? É um monte de coisa, pode ser coisa mais boba, mas também pode ser coisas sérias para a gente. Então, essa identificação que a gente tem faz com que a gente ensine o tempo inteiro. Aqui, o Jesus usa, se eu não me engano, ele usa a palavra ataque, né? E ataque e defesa. E se eu preciso me defender de alguém ou de alguma coisa, eu estou dizendo que eu sou fraca. Ou se eu preciso atacar alguma coisa, né? Eu também estou dizendo que eu sou fraca, tá certo? Essa fraqueza, essa vulnerabilidade, que eu acho que é a palavra que ele usa aqui, né? Essa vulnerabilidade é por causa da nossa identificação com o ego, tá? Com o sistema de pensamento do ego, tá certo? Então, aí ele vai dizendo, se a gente ensina o tempo todo, tudo que ele fala aqui nesta sessão, ele está falando no livro inteiro. Ele fala, ó, você vai ter que olhar para dentro, você vai ter que lembrar que você vai olhando para os seus medos, que você vai vendo lá fora o que está refletido ali nos seus medos, e você vai buscar a sua inocência, né? Você vai buscar a sua invulnerabilidade, tá? Porque se eu fosse completamente invulnerável, eu não estaria mais identificada com o ego, tá certo? Então, só que, é assim, parece que ele está falando que a gente vai buscar invulnerabilidade e vai achar agora, entendeu? Que é isso que a gente tem que fazer. É isso que me deixa doida, né? Com ele, entendeu? Eu falo, ó, peraí, você não explica direito, entende? O que ele está dizendo aqui é que a gente vai fazendo isso aos poucos. A gente vai olhando para aquelas situações e para as pessoas, né, que nos provocam medo, que provocam medo, ou que nos provocam raiva, que é a mesma coisa, ou que nos provocam indignação, que é a mesma coisa, né? Então a gente vai olhando para isso e vai vendo que a gente se sente vulnerável mesmo. Então, para cada detalhezinho, né, para cada situação dessa, a gente vai fazer o mesmo trabalho de perdão que a gente faz para uma grandona. Tá bom? E é por isso que eu sempre insisto com vocês, a gente olha para situações pequenas, porque são elas que vão fazer assim o nosso chão, o nosso alicerce fortinho, sabe? Que aí quando a gente precisar fazer uma coisa mais difícil para a gente já tem uma base mais sólida de segurança, no sentido de que a gente não está sozinha, a gente está sempre com ele,
tá? Com Jesus ou o Espírito Santo, tá certo? Aí ele fala assim, ó, aí você ensina, ele não está dizendo que a gente está ensinando o curso para outras pessoas, tá bom? Ele está dizendo que a gente está ensinando porque a gente está conversando com outras pessoas e a gente está se relacionando com elas. Então, a gente ensina, e daí a gente volta, a gente estuda, né? E aí a gente fala sobre liberdade, e daí a gente fala sobre a invulnerabilidade mesmo, a gente fala sobre nós sermos o Filho de Deus, a gente fala, mas a gente não, quando a gente precisa, de repente a gente cai numa coisa tão, não fala, tão down, tão triste, tão isso, tão aquilo, né? Por que que isso acontece, né? Já pego o chat ali, obrigada, tá? Por que isso acontece? Porque ele está explicando isso o livro todo. A nossa identificação com o sistema de pensamento do ego ainda é muito grande. A gente veio aprendendo isso há muito tempo. Então, o que ele está dizendo é, abre mão de ser o seu professor. Você precisa de um professor de fora desse sistema de pensamento, tá? Não dá para ser daqui, ele tem que ser de fora. Então, esse professor de fora é que vai te ensinar, né, aí o seu aprendizado vai junto, tá? Deixa eu só ler um pedacinho aqui, eu já pego o chat ali, peraí. O fato, esse aqui é o 3, tá? O parágrafo 3. O fato de não teres aprendido o que ensinaste não te mostra que não percebes a filiação com um só. Não te mostra também que tu não te consideras uno em ti mesmo? Pois é impossível ensinar com sucesso totalmente sem convicção, e é igualmente impossível que a convicção esteja fora de ti. Então, ele fala assim, que durante o nosso processo, já que a gente já se abriu para um aprendizado diferente, a gente já se abriu para olhar para este mundo de forma diferente, então, o que está acontecendo agora na nossa mente é um conflito, tá? Só que ele vai mostrando nessa partezinha também que, embora a gente tenha muitas crenças que vêm, que a gente veio, né? A gente veio ensinando para a gente mesmo, por quê? Porque a diminuta e louca ideia acontece assim, acredita na separação, isso que a gente vem fazendo há éons e éons e éons de tempo, a gente vem acreditando nessa separação e tudo mais. E a gente acredita piamente naquilo que a gente fez, mas agora a gente se abriu. E por que a gente se abriu? Ainda existe o conflito, mas dentro da nossa própria mente existe a fé nessa forma diferente da gente ver o mundo, tá? Então, isso, agora, aí ele vai dando até uma forcinha para a gente aqui. Olha, vocês vão... Ele fala, você, né? Ele nunca fala no plural, fala de vez em quando, mas você está aprendendo e agora, se você aceita o outro professor, esse professor que não é do seu mundo, não foi feito, não está aqui para consertar isso aqui, para fazer as coisas, como ele vem de fora desse sistema de pensamento, agora o seu aprendizado começa a andar junto com o seu ensinamento, com o seu ensino, tá? Nada mais ele está falando assim, ó, agora que você está prestando atenção no que tem no conteúdo da sua mente, agora você vai, assim que você ensina, você vai aprendendo cada vez mais, tá? Até agora, o conflito era maior, mas agora, veja, tudo que a gente está falando aqui está dentro de você. Ele fala, a sua fé na sua invulnerabilidade está dentro de você. Não pode estar fora, ela tem que ter partido. Se você fala de alegria, essa alegria tem que estar dentro de você. Se você ensina, né, alegria, se você ensina liberdade, essa crença na liberdade, na alegria, tem que estar em você. Ela tem que estar. Por causa da nossa resistência, que a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Por causa da nossa resistência ao amor de Deus, a gente não abre mão total, então a gente ainda quer manter, né, o mundo das formas, todos nós. Mas quando a gente olha para isso, não é para a gente falar, mas que burra, nunca mais, nem tal, não. A gente fala, dá risada, né? Mas é isso mesmo, o que eu vou fazer?
Ainda quero conservar esse serzinho único, especial, legal, caramba, etc. Entendeu? Mas todo mundo quer, né? Todo mundo quer, tá bom? Então, a gente ri um pouco da gente. Deixa eu só ver aqui, que foi a Ana Maria. Se a gente pensar que o tempo não existe e que tudo que acontece é no agora, eu penso entender que eu posso fazer isso agora mesmo. Então, né? É mesmo, né, Ana Maria? É mesmo. Se a gente podia, se a gente, assim, só pensar no tempo agora não adianta, mas fazer no tempo agora isso que a gente está falando, né? Usar os ensinamentos do curso, fazer dos nossos relacionamentos, né? Fazer dos nossos relacionamentos extremamente especiais, porque todos são especiais, né? Relacionamentos santos, pelo menos nos detalhes deles. Então, aí estar no aqui no agora fazendo isso, puxa vida, né? Puxa vida, a gente ia acelerar muito. Às vezes a gente consegue, mesmo que só um pouquinho, e tá ótimo a gente conseguir só um pouquinho, tá? Porque a gente nem sabia que isso existia e a gente nem fazia isso antes, ok? Então, aí partimos da gentileza, tá certo? Ô, Lúcia, você queria apontar alguma partezinha aqui específica para gente? Achei interessante o finalzinho, onde ele fala assim: ao teu ser mais santo, toda a honra é devida pelo que és e pelo que é aquele que te criou como tu és. Uhum. Mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas terão que fazer uma ponte sobre a brecha que imaginam existir entre seus seres. Me intrigou um pouco. Perdão. Né? Cada um constrói essa ponte que o conduz através da brecha. Até assim, me deu uma sensação de que eu já vivi isso, porque isso acontece muito comigo. E aí, sabe, me levou para aquela parte do livro, alguns momentos do livro que fala que a gente tem essa lembrança. Tem. Que a canção, como é que fala? As canção. notas da canção. A canção maravilhosa, não me lembro mais o termo que ele usou, é da canção antiga que está sempre, que está com a gente, e que a gente esqueceu por um tempo, mas que ela está. E eu tenho muito essa sensação de uma lembrança, um déjà vu, quando eu leio isso. Uma lembrança, uma coisa muito forte de que eu já vi, que eu já passei por isso, que eu sei o que é isso, mas não consigo trazer, sabe? Eu não consigo fazer isso chegar perto, assim, e dar um pouco de angústia, sabe, de não conseguir. Mas é mesmo, né, Lúcia? É mesmo. Mas olha, puxa vida, é tão gostoso, né? A gente saber que a nossa memória de Deus está aí, né? E que essa sensação de ter uma brecha entre nós e Ele, nós e as outras pessoas, na verdade, essa brecha é uma imaginação, não é? Sim. Então, mas assim, eu entendo você, que, puxa vida, parece que a gente está a um passo, né? Sabe? É um passo de saber, de aceitar esse negócio, e aí não acontece muito assim. Mas eu acho que se você for um pouquinho mais leve, né? Eu acho que essa sensação pode durar mais tempo, sabe? Sim. Leve no sentido de rir, né? De rir de si mesma, sabe? Eu sempre falo para mim, puxa, mas como você resiste, né, Maria Amélia? Nossa Senhora, né? O que vai fazer? Não é? Então, a gente realmente resiste ao amor, né? Como se... assim, ó, como se não. Porque nós somos identificados, né, com o medo, ok? Não tem outra palavra, ego é medo, tá? Então, porque nós somos identificados com o medo, o amor é uma grande ameaça. Então, dá a impressão de que se a gente aceitar o amor, a gente vai sumir, né? Individualmente, nós vamos sumir, mas a gente vai exatamente viver, não é? Porque o que nós chamamos de vida aqui, a gente sempre põe entre aspas, não é? Tá? Bom, eu não sei se deixa eu continuar aqui um pedacinho onde que você está.
onde você falou aqui, ó, peraí. Cada um constrói essa ponte que o conduz através da brecha. Assim que estiver disposto a fazer um pequeno esforço para atravessá-la. Seus pequenos esforços seus pequenos esforços são poderosamente complementados pela força do céu e pela vontade unida de todos os que fazem o céu, e que ele estando unidos dentro dele. Assim, aquele que quer fazer a travessia é literalmente transportado até lá. Quando a gente fala assim, ó, não vamos levar literalmente, né, o que ele fala, e não vamos olhar para a forma literal como ele diz, porque, veja, parece que ele cai em contradição, tá? Primeiro ele diz que nós somos um, depois ele fala que nós somos muitos, que cada um vai fazer um esforço e que a gente vai fazer o nosso esforço, tá? Veja, como a gente vai chegando à conclusão, e muitas vezes isso parece egoísta, parece uma coisa mais separatista, mas na verdade não é, né? Muito pelo contrário, mas a gente vai chegando à conclusão de que o nosso único trabalho, né, é com a gente mesma, tá bom? Por mais que a gente queira ajudar outras pessoas, elas são tão poderosas quanto nós e elas são uma só com a gente. Então, o nosso real trabalho é só com a gente. E eu estou incluindo nisso, daqui a pouco vai chegar a mãe aí que vai me dar uns tapas, mas eu estou incluindo aí que os filhos, tá bom? E assim, ó, eu sei que é muito difícil, né? Que principalmente mãe, não que pai não tenha, né? Não tem super pai, mas assim, as mães são muito, como falo? Elas são muito super protetoras. Protetoras, né, Rafaela? Elas são muito protetoras. Eu queria dizer assim, provedoras, sabe? Além de protetoras, provedoras. Mas o caminho que cada um escolhe aqui, ele não precisa ser nem árduo e nem muito fácil, mas é um caminho escolhido. Escolhido, vamos lá, gente. Não é escolhido agora, no sentido de acontecimentos, no sentido, sabe, do roteiro da coisa, mas já foi escolhido inconscientemente. Mas a palavra escolhida tem que acontecer. Ela é escolhida, só que ela é escolhida aleatoriamente. Eu não quero entrar muito nesse âmbito das coisas, mas o que eu queria deixar de recado mais forte para vocês é assim, ó, a gente vai se despreocupando com as outras pessoas. Por quê? Porque a gente vai reconhecendo que elas são tão fortes quanto a gente, tão fortes quanto Jesus. Este reconhecimento na verdade, o que ele chama de verdadeira empatia, não é? Que é olhar para o meu irmão com o Cristo que ele é, ok? Então, veja, aí, voltando ao nosso textinho aqui, voltando à nossa partezinha daqui de hoje, que é chatinha mesmo, mas é assim, ó, o que eu estou ensinando quando eu mentalmente, eu não preciso falar nada, mas quando eu mentalmente estou falando para alguém, meu bem, meu querido, tal, você é o filho de Deus. O que eu estou ensinando para ele? Eu estou ensinando que eu também sou o filho de Deus, tá? Ele pode nunca ouvir nenhuma palavra minha. Eu acho que isso já é mais claro para todos, né? Eu posso não falar nada nunca, tá bom? Mas quando eu penso nisso, eu estou ensinando a ele, mas estou ensinando a mim também. Então, neste sentido, a gente já está mais alerta, né, com a coisa. Então, nesse sentido, o meu ensino
vai se transformando num aprendizado mais fácil. Tá? Então, aí é por isso que ele diz que a gente vai se unindo, a gente vai lembrando que a gente é um, a gente vai lembrando da unicidade, e aí nessa lembrança o aprendizado vai ocorrendo mais rapidamente. E aí, então, só vou falar um negócio, porque senão, para voltar aqui no que os dois tinham começado, né, aqui nas perguntas deles, que eu acho que reforça isso. Então quer dizer que se eu estou lembrando a todo mundo, nossa, passo o dia inteiro fazendo isso, sabe? Não faço mais nada, passo o dia inteiro lembrando todo mundo que eles são o Filho de Deus. Então, quer dizer que aí, então, a minha vida agora vai ser mais de rosas, porque, então, meu ensino vai ser acelerado, entende? Então, não tem mais nada. Não é assim, né, gente? Tá? Não é assim. E em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, a gente está no lugar certo, tá? Na hora certa, para o nosso aprendizado. A gente tem os encontros certos para o nosso aprendizado, tá? Então, o fato da gente morar no Ocidente, num país cuja economia nem nós entendemos também, porque eu tenho conversado com os americanos, eles estão ficando loucos, e a gente também. Eu falei, não precisa ficar louco, porque a gente também não entende, nossa economia é completamente biruta. Então, o fato da gente ter nascido aqui, este é o nosso legado, assim, sabe? Essas são as nossas lições de perdão. Esses são a nossa matéria-prima para a gente ficar aqui, para a gente aprender. Tá? O perdão que ele está ensinando e com a consequência desse perdão, né? A leveza, a paz, a alegria, que são sempre consequências. Eliane, você está sem microfone? Eu acabei de ver. Você quer falar alguma coisa? Queria, mas se você tiver que concluir mais alguma coisa. A gente põe junto. É que assim, dentro disso que você está comentando, do perdão e de ver essas situações, eu fico muito em conflito ainda com tudo isso. Por exemplo, quando a gente vê as pessoas necessitadas, né? Você até citou o país e tudo, nós estamos enfrentando uma situação meio complicada. Então, assim, eu olho toda essa pobreza, todas essas coisas, e eu fico pensando assim, essas pessoas, elas são como eu, então, e como Jesus. A gente ajuda, não ajuda, a gente vê isso de forma diferente, porque tudo isso é na forma. Assim, para mim ainda é uma coisa bem complicada de administrar. Entendi, amor, entendi. Acredito que não seja só para você, né? Levanta a mão aqui quem tem esse tipo de conflito. Entendeu? Tá? Não vai ter jeito, tá? Mas vamos lá. É assim, a única maneira da gente diminuir esse conflito, a única maneira, é a gente olhar para dentro e pensar. Eu estou com vontade, eu acho que a palavra mais legal é essa, sabe? Eu estou com vontade de ajudar essa entidade, essa pessoa, essa coisa aqui. Tá? Nossa, eu não tinha visto que tem uma coisa aqui no chat, peraí. Então, assim, eu estou com vontade, se você achar que você deve dar, aí então faça isso, tá bom? Se você achar que não, e assim, ainda vão acontecer muitos conflitos, tá bom, moçada? Ainda vão acontecer, porque a gente ainda fica, né? Não tem muito jeito, né? A gente ainda está aqui na forma. Então, a única maneira de diminuir esses conflitos, eles vão acontecer ainda, mas é eu olhar para dentro e perceber, assim, é isso que eu quero fazer agora, tá? É isso que eu quero fazer agora? É isso que eu acho que eu tenho que fazer? Faz, mas olha para dentro e escolhe aquilo que você acha, ou aquilo que dói menos, né? Sempre falei isso para vocês. Olha aquilo que dói menos, sabe?
eu ajudo algumas entidades locais, né, aqui. Eu ajudo algumas que cuidam, que eu conheço, né, o que eu conheço lá, que eu já fui e tal. Porque, infelizmente, a gente tem que ir lá ver se ninguém tá fazendo alguma coisa, né, tá pegando dinheiro que não é para isso. Então, essas duas entidades eu conheço e eu gosto deles e a gente vai. Né? E aí eu ajudo. Mas eu ajudo porque assim, sabe, não é gostoso para mim, tá bom? É gostoso para mim. Então, nesse sentido, o que a gente vai fazendo? A gente vai vendo que a necessidade não é exatamente dele, né? Ou deles, tá bom? A necessidade é nossa, certo? Se eu tenho necessidade de ajudar. E aí, então, isso vai diminuindo o conflito. Mas vamos fazer uma coisa? Eu acho que seria gostoso vocês fazerem isso, vocês fazerem esse tipo de exercício, sabe? Olha para dentro e vê se é isso mesmo que você quer fazer. E depois a gente volta, no próximo encontro, a gente volta e a gente relata. Cada um relata um pouquinho, porque daí a gente vai chegando e vai pensando mais nisso e vai tirando esses conflitos, tá bom? Mas a gente é sempre olhar para dentro. Deixa eu ver aqui, porque senão não vai dar muito tempo, ó. A Ana Maria, aconteceu comigo essa semana. Tem 8 anos que eu tento ajudar uma moça, mãe de 5 filhos, com os quais eu trabalho num projeto social, a sair de uma situação muito miserável e ela parece sempre querer mudar o curso da sua vida, mas a cada passo para frente parece 2 para trás. Sempre ficava frustrada com as recaídas e essa semana aconteceu algo muito grave e eu consegui olhar para ela e entregar, tá, entre aspas, né, na mente e ter certeza de que quando eu decidir, ela vai conseguir sair do buraco onde ela se meteu. De repente, eu senti que nada era real. Ó, que chique, tá vendo? Aí eu continuei abraçando os filhos, claro, né? Lógico. Muito legal, Ana Maria, a gente agradece. É assim, ó, sempre, sempre, sempre vai ter, a gente vai ver uma necessidade, tá? Porque não tem jeito. Estando por aqui de corpinho, tem alguma necessidade, tá bom, gente? Pode não ser miserabilidade material, mas pode ser, aí tem outra, né? Qualquer outra. Aí, se a gente lembrar que a miserabilidade do outro é a minha, tá? Então, eu volto para dentro outra vez, ok? Eu posso não ter a mesma sensação da outra pessoa, mas a sensação de miséria ou de escassez é a mesma, é igual, tá? Pode ser em áreas diferentes, aparentemente em porcentagens diferentes, mas é a mesma, ok? Então eu vou curando e desse jeitinho mesmo, né? Que a Ana Maria falou, eu vou olhando e de repente eu me toco, sabe? Que todo o meu esforço não é assim, eu estou querendo um resultado com ela, né? Eu estou querendo um resultado, mas espera aí, vamos lembrar? Eu saio, fico acima do campo de batalha e lembro que eu não sei para que serve coisa nenhuma, eu não sei o significado de nada, quem sabe é o Espírito Santo. Ele sabe tudo de todos. Então, eu posso fazer o que eu posso, tá? Eu só posso fazer o que eu posso, mas o meu esforço, ele só vai demonstrar cada vez mais. E eu não estou dizendo que isso, pelo amor de Deus, né, gente, tá? Eu não estou dizendo que isso a gente não vai fazer, a gente vai, tá? Inclusive a Ana, é assim, o que a gente faz quando a gente precisa de um resultado de qualquer jeito, que essa pessoa não fique assim de jeito nenhum? Eu estou falando para Deus, ó, o senhor não sabe nada, tá? Quem sabe sou eu e é isso que tem que acontecer. Então, e eu estou dizendo para ela, para a pessoa, de uma maneira muito, muito, muito inconsciente, mas sou eu mais o ego e o ego mais eu, tá? Nós 4 estamos falando para ela, veja que pobre que você é, veja como você é uma porcaria, tá vendo quanto afastada de Deus você é? Você não pode ser filha dele. Claro que a gente não tem consciência disso, tá? Mas é isso que vai passando de forma realmente inconsciente.
tá bom? Então, a gente olha, a gente ajuda, a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer, ok? A gente é que acha. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar isso. Ah, mas na hora eu vejo e faço. Ótimo, na hora você vê e faz. Depois você sai, vem para o seu canto sozinho, conversa com Jesus e fala, ó, agora é teu, tá? Agora fala para ele. Que dessa forma a gente ajuda muito mais, eu posso garantir para vocês. Certinho? Meninos, então o nosso tempinho de hoje acabou, mas é uma delícia. Eu gostaria que a gente fizesse isso, que a gente tentasse olhar para dentro e olhar assim, o que a gente quer, né? E depois a gente, assim, a gente trocasse essa ideia mesmo, né? No próximo encontro, a gente troca essa ideia, como é que foi? Né? O que aconteceu? Se os conflitos diminuíram, se eles aumentaram, o que também pode acontecer, porque ego é ego, né? E aí a gente troca essas ideias aqui, tá bom? Pode ser? Ó, muito, muito obrigada a todos, tá? Gratidão infinita por vocês estarem aqui me ajudando, tá bom? Gratidão. Obrigada, Maria Amélia. Boa noite. Beijo, gente. Obrigado. Beijo no coração de cada Obrigado. um, viu? Até mais. Até o Até próximo. mais. Tchau, tchau. Próximo, querido. Tchau, tchau.